Louvado seja o nome do grande, o Senhor Jesus. Voltamos, conforme prometido, para a segunda live. Lembrando que estamos fazendo duas lives, não é? Uma para a abertura do programa, e aí se estende até o momento que eu dou intervalo para voltar com esta segunda live. Na primeira, é a live da interação dos irmãos, dos ouvintes, dos internautas, ligando ao vivo ou mandando áudio para o WhatsApp do programa, DDD 81 98720 4989. E estamos ao vivo pelo Facebook, pelo Instagram. Este é o conteúdo que vai para o YouTube, que é o momento da ministração da palavra. E desta feita nós vamos meditar no capítulo 8 de Romanos, que provavelmente o faremos em duas partes, não é? Em nome de Jesus Cristo. Amém? Provavelmente o faremos em duas partes. Este capítulo, que é familiarizado pela expressão do versículo 1, há outros versículos que tornam o capítulo 8 de Romanos familiarizado, mas o que nós temos mais popular, não é? São as expressões do versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Alguns até dizem que essa continuação aqui, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, não tem nos originais. Bem, no bizantino tem, né? Mas o versículo 2, mesmo que em algumas Bíblias não tenham essa expressão, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, ela norteia o capítulo 8 de Romanos. E não só o capítulo 8 de Romanos, nós temos observado que tem norteado o livro de Romanos. Se você voltar a escutar as ministrações que eu fiz do capítulo 7, do capítulo 6, do capítulo 5, do capítulo 4, enfim, se você volta a ouvir as ministrações anteriores a esta, você observará que essa questão de andar segundo o Espírito e não segundo a carne, ou não segundo a carne na ordem aqui, mas segundo o Espírito, é o que norteia o livro de Romanos, né? Que mostra Paulo, inclusive, conflito, que inclusive foi o tema que eu dei, a abordagem anterior a esta, o maior conflito do cristão, que é o que Paulo diz em Gálatas, capítulo 5, que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e ambos opõem-se uns aos outros para que não façais o que quereis. Eu até pontuei que a palavra Espírito, lá em Gálatas 5, está em letra maiúscula. E normalmente quando a gente lê Espírito em letra maiúscula na Escritura Sagrada, é uma referência ao Espírito Santo. Só que neste versículo de Gálatas, capítulo 5, esse Espírito com letra maiúscula não é o Espírito Santo apenas. Não é? Gálatas 5 e 17. Não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não tem nenhuma carne para combater dele. Essa luta, ela é internizada em nós, ela é dentro de nós. Eu estou apontando aqui para o coração, mas na verdade o conflito todo é na cabeça. O nosso campo de batalha está na cabeça. É onde, entende-se até agora, que se instala a nossa mente, a nossa memória, né? A nossa racionalidade, a nossa personalidade. Porque isso são coisas abstratas. A ciência chama de subjetividade. Né?
Porque eu sou eu, você é você, né? Cada pessoa é uma pessoa. O nosso campo de batalha, que Jesus disse, inclusive, que e na anatomia de Jesus, o coração está na cabeça. Mateus 5,19. É do coração que vem os pensamentos, os bons e os maus. E o pensamento vem de onde? Vem dessa bomba que a gente tem aqui por trás do externo, esse ossinho aqui. Não. A gente pensa, não é? Com o nosso cérebro. E o cérebro, ele está instalado na nossa caixa craniana. Não é? Então, é o nosso campo de batalha. Eu estou fazendo essa colocação anatômica só para referendar onde está ou onde é o nosso campo de batalha. Uma vez a nossa mente dominada, não é? Pela nossa concupiscência. O que é a concupiscência? Paulo diz lá em Tiago que a nossa concupiscência são os nossos desejos. São os nossos desejos. Cada um é atraído e engodado. Tiago, capítulo 1. Vamos lá? Glória a Deus. Tem um áudio de uma irmã, que eu até fiquei de rodar um dia desse, na primeira live, ela falando das abordagens aqui no Acorda Benção. Ela faz umas colocações. Eu gostaria de colocar para vocês ouvir. Achei muito bacana, que ele me deu um incentivo a mais para continuar fazendo isso. Né? Glória a Deus. Tiago, capítulo 1, versículo de número versículo 14. Tiago 1, verso 14. Mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O que é a concupiscência? Concupiscência é o desejo da gente. Não é o desejo da gente. Então, quando a gente se deixa dominar por este desejo, o desejo da carne, aí vamos dar evasão à carne. Que é o que Paulo diz no livro de Tiago, no livro de Gálatas, e é do conflito que ele trata no livro de Romanos. Eu vou ter que voltar ao capítulo 7 para mostrar a você quando ele disse que era um homem miserável, versículo 24, porque no versículo 15 do capítulo 7, ele diz que o que fazia não aprovava, pois o que queria, isso não fazia, mas o que aborrecia, isso fazia. Se bem que isso não era uma constante agora na vida de Paulo, porque ele aqui já estava regenerado, já estava nascido de novo, já estava com a mentalidade cristocêntrica, não é? Já era referência Paulo aqui. Mas ele está falando da natureza pecaminosa que, mesmo nascidos de novo, ainda existe em nós. Esse nós, como ele diz em Gálatas capítulo 5, não andarmos em espírito, nós não mortificaremos os desejos da carne. Não mortificaremos os desejos da carne. Por isso que aí, voltando a outro capítulo aqui em Romanos, deixa eu ver se eu lembro exatamente a referência para lhe ajudar aí nos seus estudos também, ele fala de nós servirmos a Deus com os nossos membros. Capítulo 6, aleluia, versículo 13. A segunda parte. Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Essa justiça aqui não tem nada a ver com a justiça judiciária, não é? Não tem nada a ver com a justiça terrena.
muito menos com a justiça divina, tipo assim, vou fazer a vez de Deus. Não. A justiça aqui é a palavra, é a lei de Deus, que inclusive você observa que Paulo fala desta lei, por exemplo, no capítulo 7. Essa lei é a palavra de Deus que ele se refere. Essa justiça que ele se refere é a lei de Deus. Servir com os membros aos interesses do divino, aos princípios divinos, aos valores divinos, às verdades divinas. Amém? Porque eu estou olhando mais para o Face nessa segunda live do que para o Instagram. Porque é do Face que vai para o YouTube. Amém, amados? Para o pessoal não achar que eu estou desprezando aí o pessoal do Instagram na live. Pronto. Então, Paulo está chamando a atenção para que nós andemos no Espírito. Amém, amados? E é a partir desse andar no Espírito que nós nos livramos de condenação. Porque andar no Espírito é aproximar-se de Deus. Andar no Espírito é você mortificar os desejos carnais. Desejos estes, Paulo referenda no capítulo 7, que nós não estamos livres dele. Jamais estaremos livres deles, enquanto estivermos neste corpo, neste tabernáculo, que só se desfará quando ou partirmos para a glória, ou quando, estando vivos, Jesus vir buscar a igreja. E aí o que é corruptível vai ser transformado em incorruptibilidade. Não é? Mas até lá, até partirmos para a glória, ou até sermos transformados, vivos, né, com o arrebatamento da igreja, estamos sempre convivendo com a velha natureza e a natureza nova, porque nascemos de novo, o Espírito Santo uniu-se ao nosso espírito, já expliquei isso. Foi o que ocasionou o novo nascimento. Nós temos a natureza de Deus e agora o pecado não tem domínio sobre nós. E eu expliquei o pecado não ter domínio sobre nós. Eu expliquei o estar morto para o pecado. Por que morto para o pecado? Se a gente ainda é tentado, se a gente ainda peca. Morto para o pecado, porque o pecado não tem domínio sobre nós, não deve ter. Se o pecado está tendo domínio sobre nós, é porque nós estamos, sufocando o Espírito Santo em nós, estamos abafando o Espírito Santo em nós. Em outras palavras, estamos entristecendo o Espírito Santo em nós. Estamos nos distanciando de Deus. E aí a carne começa a reinar, a carne começa a reinar. E aí quando a carne reina, significa que o pecado está proliferado em nós. Está proliferado em nós o pecado. E aí, com o pecado reinando em nós, estamos entristecendo o Espírito Santo, estamos nos distanciando de Deus, estamos passivos de condenação, mesmo ainda intitulados crentes, intitulados evangélicos, intitulados cristãos, achando que ainda temos o Espírito Santo, porque a essas alturas o Espírito Santo está para lá, de distante de nós, ou nós distante dele, até porque não é Deus quem se afasta de nós, somos nós que nos afastamos de Deus. Quero dizer que Deus não se afasta de você, não. É você que se afasta de Deus. Deus não se afasta de nós, somos nós que nos afastamos de Deus por causa da nossa carnalidade. Por isso que Paulo trata do capítulo 6 de andarmos em novidade de vida, de sorte que fomos sepultados com Cristo pelo batismo na morte. Andemos em novidade de vida, versículo 4 do capítulo 6 de Romanos. Louvado seja Deus. Para que, observe o versículo 6 de Romanos 6. Sabemos isto, que o nosso velho homem foi
com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Versículo 12 do capítulo 6. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade. É quando ele manda aquilo que eu já citei, de apresentarmos a Deus como vivos dentre os mortos e os nossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Observe, versículo 14 do capítulo 6. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Quando é que o pecado não terá domínio sobre nós? Quando nós apresentarmos os nossos membros como instrumento de justiça a Deus. Pois não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém, amados? É importante ler mais uma vez esse versículo 15 do capítulo 6, pois que pecaremos porque porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Não sabeis vós que a quem... Olha como é importante isso aqui para entender o nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Entende o que é nenhuma condenação há para quem está em Cristo? Estar em Cristo é mais do que frequentar a igreja. Estar em Cristo é mais do que ter o título de evangélico, de protestante, de cristão, de gospel. Estar em Cristo é mais do que ter o nome no rol de membros de uma instituição religiosa, evangélica, seja lá qual for. Estar em Cristo é algo mais profundo. Estar em Cristo não é só saber cantar hino. Estar em Cristo não é só conhecer Bíblia, pregar a Bíblia, falar em línguas estranhas, profetizar, expulsar demônios, curar os enfermos. Jesus disse que no dia do juízo, muitos vão dizer, Senhor, eu curei em teu nome, falei em línguas, profetizei, aos quais Jesus dirá, não é porque faz isso, é porque Jesus disse, praticam a iniquidade. Iniquidade é pecado, porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Olha, eu tenho um medo tão grande disso. Eu tenho um medo tão grande disso. Porque pela misericórdia, enfermos são curados quando a gente ora. Já lidei muito com demônios, expulsando demônios de pessoas. Né? Falo em línguas estranhas. Não sei se já profetizei, acho que já profetizei e aconteceu. Uma vez a gente estava construindo o templo, e eu me lembro disso. E eu falei assim, apesar que eu tenho testemunho de outras pessoas que dizem que eu profetizei e aconteceu em suas vidas. Mas foi o dom, né, que se manifestou. Mas dessa eu me lembro. Eu disse, olha, irmão, vai acontecer assim, assim. Aí, antes de terminar aí eu tinha impetrado a missa apostólica. Aí a irmã voltou. Pastor, acabou de se cumprir, pastor, o que o senhor falou. O que foi, meu irmão? Meu esposo trouxe uma oferta. O marido dela não era crente. E eu tinha dito que, olha, irmão, Deus vai usar o seu esposo. Eu soltei a mensagem como eu recebi, para entregar uma oferta que ele nunca deu na igreja. Eu nem sabia que o marido dessa irmã, na verdade, iria lá nesse dia. Eu não sabia de nada. Aí chegou e o cabra, ele não era muito simpático, né, a fé, mas fez isso, cumpriu-se, né? Glória a Deus.
Aí, só aqui no Acorda da Bênção são mais de 674 conversões. São 17 anos e 5 meses. São 17 anos, 1 mês e 5 dias hoje, dia 20 de julho, que eu estou aqui na rádio. São muitos testemunhos. Já pensou, irmão? São mais de 670 conversões, como eu estava dizendo. E já pensou eu ficar de fora? Misericórdia. É um esforço para eu salvar a minha alminha. Uma expressão que eu sempre dizia aqui, né? E quero voltar a dizer: se esforce para salvar sua alminha. Porque está em Cristo, né? É algo muito fino. É algo muito fino. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Deixa eu, inclusive, como estou perto de terminar a abordagem, porque está me vindo ao coração, lembrar Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, estou me lembrando pelo Espírito de falar isso aqui para você, que estar em Cristo é ser igreja. E sendo igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se você está em Cristo, você resiste o pecado. E se você está em Cristo, você está livre de condenação. Condenação eterna. Se você está em Cristo, inclusive, obra de macumba, olho grande, olho gordo, mal olhado, não pega em você. Ah, pastor, mas quando eu era pequeno, eu fui consagrado em determinado lugar para fulano, beltrano, ciclano. Quando você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quando você se determinou a amar Jesus de toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, o Espírito Santo se uniu ao seu espírito e você, está livre de condenação. Aquela oferta que fizeram de você, sei lá quem foi quebrada. Aquilo ali foi quebrado. Primeiro que não foi você, fizeram por você. E mesmo que você tenha feito em algum tempo, quando você se converteu para o Evangelho de Jesus, quando você nasceu de novo, aquilo ali foi quebrado, aquela aliança foi quebrada. Você está em Cristo, você é nova criatura. E a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo, aleluia. Viva o novo de Deus na sua vida. Viva o novo de Deus na sua vida, meu irmão, minha irmã, em o nome de Jesus, viva o novo de Deus. A gente volta com Romanos capítulo 8 para a segunda parte. Amém? A paz do Senhor, que Deus os abençoe em nome de Jesus.